o que é a realidade? A realidade não é. A realidade é o fluxo constante de espaço-tempo. Esse fluxo constante que jamais para, esse movimento de espaço-tempo que jamais para, essa é a realidade. Tá? Então, o que é? O que é a linguagem. A linguagem é representação lógica, representação analógica, representação linguística, representação intelectual, representação cognitiva, né, que o homem faz para se comunicar entre si, a humanidade faz para se comunicar entre si, congelando o tempo, fazendo aquilo que é impossível que aconteça na realidade, parar o tempo. Então eu vou dividir o tempo no passado, presente e futuro, conjugar os verbos desta maneira, tá? E vou fazer algo que na realidade é impossível. Eu vou dizer aquilo que é, tá? Parei o tempo. Eu vou dizer aquilo que foi, que não existe mais, eu vou dizer aquilo que será, que nem aconteceu ainda. Tá? Então, deste campo da linguagem se dá a teoria, né? O conceito, que é a linguagem, falando, tentando representar o que é a realidade, que ela só pode ser vivida. Então, sabendo-se disso, tá? Nós sabemos que o Nairan foi preciso na colocação da realidade física, única, universal. Tá? Por quê? Porque todo o grande painel da existência é único, universal, físico. E depois, é claro, que nós vamos entrar em outras realidades, tá? Todas dentro desse único painel. É claro que nós não podemos dizer assim que só existe uma realidade, só a física, porque a realidade da aranha não é a mesma realidade do homem. E a realidade do pobre não é a mesma realidade do rico. A realidade do fraco não é a mesma realidade do forte. É claro que o painel, todos estão no universo, todos estão no mesmo espaço, onde a física impera soberana com o painel de fundo, tecendo a natureza. Isso é único. Mas a realidade conceitual, assim como a linguagem traduz, ela começa a alterar dentro de uma realidade humana. Então, dentro do próprio painel universal, nós temos pelo menos 3 níveis de realidade. Essa primeira, fundamental, única, a existência física, e depois o que ela gera, através da entropia, através das forças físicas, ela gera as realidades químicas, que vão acontecer por todo o universo, formando estrelas, formando galáxias, tá? E, eventualmente, no nosso planeta, aconteceu a realidade biológica. Não sabemos se aconteceu em outro, nós sabemos que aconteceu no nosso, a realidade biológica, tá? Que chamamos de vida. Então, a realidade da Terra, com biologia, é diferente da realidade de Marte, que não tem biologia. Porém, estão todos numa única realidade universal, o universo. Tá? Então, entendendo isso, a consciência, através da entropia e da evolução e da complexidade, que o Nairan também se referiu a isso, tá? Traz a realidade humana. Tá? Eu até fiz aqui um croquis para não me perder. Tá? Então, significa o quê? Tá? Que o Nairan quer dizer, ao dizer que só existe uma realidade, é que não existe o mundo, as realidades paralelas, os universos paralelos, o mundo dos espíritos, o mundo metafísico, o mundo das ideias de Platão. Tá? É claro, tá, que ele existe sim no campo das realidades humanas, nos conceitos. Mas o que o Nairan chamou de coerência é pertinente. Por quê? Porque aquilo que deriva, aquilo que nasce, aquilo que provém, o efeito de um universo único, físico, que gera um químico, que gera um biológico, que gera um consciente, que gera conceitos, quando você fazer o caminho de volta, eles têm que ter coerência. É claro que Platão não poderia saber disso, né? Porque todas essas ideias modernistas e depois até do século XX, né? da relatividade, da evolução de Darwin, de Einstein, e tudo isso não existia na época de Platão.
Então, Platão desenvolveu um pensamento incoerente com a física. Com a física. Por quê? Porque, apesar da filosofia nascer através da física, ou da physis grega, tá? O homem não conseguiu falar da natureza, ou seja, da física, da química e da biologia, até os últimos 500 anos. Só de Descartes para cá é que a ciência surge para poder falar da natureza, né? E é claro que ela vai fundamentar esse conhecimento, tá? E ela vai mostrar que todas as formas de realidades têm que ser coerentes com a sua realidade anterior, ou com a sua realidade única. Ou seja, qualquer conceito tem que ter um fundamento na realidade da física, da química, da biologia, da evolução, da complexidade, da entropia. Eu não posso criar um conceito, tá? Um conceito que vá contra os princípios da química, que vá contra os princípios da física. Por quê? Porque elas foram as geradoras da realidade mais complexa que ela. Então é claro que a realidade humana é muito complexa. Agora nós estamos criando a realidade virtual, tá? Então cada vez mais complexa. Mas essa nossa realidade, tá? Quando nós criarmos até a nossa vida virtual, até o nosso Matrix virtual, se nós chegarmos até lá, tá? Nós construiremos sempre com coerência com todas as outras realidades anteriores e com a realidade universal, que é a física. Se existe ou não uma realidade pré-física, então eu não chamo de metafísica, pré-física, ela vai se demonstrar também a física coerente com ela. Quando surgir, ou seja, quando os mistérios da física quântica forem revelados, a física vai se demonstrar absolutamente coerente com o quântico, por exemplo. Tá? Mas o que eu queria falar é mais importante que isso, tá? Porque isso é só o fundamento do que é a realidade. Tá? A realidade mais importante é a humana. Porque é essa que faz o sofrimento humano. É essa que faz nossas dores, nossos pesares, nossas alegrias, nossas satisfações, nossas esperanças. Tá? Então, a realidade humana, ela supera em muito, é muito mais complexa do que essas realidades que acabamos de conversar, inclusive a realidade principal de fundo, a única, a realidade física. Tá? Porque a realidade humana é a nossa vida. E ela se dá através do conhecimento de todas as outras realidades que vão se construindo. É o conhecimento que traz este valor. É o conhecimento e o reconhecimento das coisas que vai se acumulando e fazendo um conhecimento social. E fazendo isso uma realidade social. Então, antes de mais nada, a nossa realidade é social. Por quê? Porque a realidade humana, dividida em pelo menos duas realidades distintas, que é do ente, do indivíduo, da pessoa, que essa é emocional, racional e sensitiva. Não, mas nós temos a realidade social, que essa é política, essa é do conhecimento social, essa é sociológica. E essa é que vai definir tudo que é realidade para nós. Uma realidade social que faz seus fundamentos em realidades não coerentes com as realidades anteriores, vai fazer uma irrealidade real. Por quê? Porque a sociedade vai toda ela acreditar numa determinada irrealidade, a convertendo numa linguagem real, porque a linguagem é teórica. Tá? Então, eu queria colocar com ênfase a importância da realidade social como cereja do bolo. O painel é o universo.
E aí nós vamos para realidades cada vez menores, cada vez mais menores e mais complexas, através da entropia e através da complexidade, através do espaço e do tempo, até chegarmos na cereja do bolo. E a cereja do bolo é a sociologia, é o entendimento e o conhecimento da humanidade. Se nós não conseguimos fazer construções analógicas, lógicas, racionais, emotivas, sensitivas, ou seja, que abrange todas as realidades e todas elas coerentes com a realidade máxima, nós vamos nos entregar à realidade que eu chamo da natureza, ou seja, simplesmente as forças físicas, químicas e biológicas, e a existência para nós vai ser uma só: nascer, viver e morrer. Se nós pretendemos construir uma civilização que vença os limites do conhecimento, que altere as realidades, que consiga transpor o tempo, o espaço e todas as suas condições, nós vamos ter que fazer isso através do conhecimento. Pode ser possível, pode ser impossível, pode demorar milhões de anos, pode ser um pouco mais devagar, um pouco mais... De qualquer forma, esse é o caminho civilizatório que livra o homem, que tenta livrar o homem da dor, do sofrimento, da angústia, que traz ao homem dignidade. Realidade é conhecimento. E conhecimento é o reconhecimento da dignidade humana e a coerência com todas as demais realidades que a formatam. Obrigado. Tchau, gente.